noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero trazer um aviso, para os irmãos. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da igreja, após a autorização, das autoridades competentes no nosso município, a autorização da reabertura das igrejas. Então, nós estaremos reabrindo no dia 6 de setembro, o primeiro domingo de setembro. Nós vamos voltar ao funcionamento com os nossos cultos presenciais. Porém, as transmissões para aqueles que vão estar impossibilitados de estar presentes serão transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube. Normalmente vai ficar gravado, e também através dos canais disponíveis, a qual vai ser trabalhado ainda, e nós vamos estar informando. Porém, tem algumas recomendações para que os irmãos tomem ciência, São pessoas que as recomendações é que não frequentem, são aquelas que se encontram na área de risco, que são pessoas acima de 60 anos, de 60 anos acima, e também aquelas que se enquadram com doenças respiratórias, cardiovasculares ou hipertensão, são recomendados que também não frequentem por causa do ajuntamento de pessoas. Vamos estar obedecendo o distanciamento, funcionando com apenas 40% da capacidade no templo. Todos vão ter que estar usando máscaras, vamos ter a higienização e também o aferimento de temperatura antes da entrada. Também é pedido, junto com alguns pastores, não há nenhuma recomendação específica sobre questionamento, mas nós temos visto a Organização Mundial de Saúde e também a Nacional, que as crianças, de cada 3 contaminadas, 2 não demonstram nenhum tipo de sintoma. E a outra também sintomas muito leves, porém elas são um agente potencial de transmissão. Então a recomendação é que crianças menores de 6 anos também não estejam. Por quê? Porque essas crianças, elas com menores de 6 anos, elas ainda não têm o entendimento, então os pais não conseguem controlá-las junto com eles. E elas ficam transitando e vão até outras pessoas, então a transmissão seria possível. Então são essas recomendações e pedidos que pessoas da área de risco, que são os idosos acima de 60 anos, e aqueles que possuem já um quadro de doenças a qual nós falamos, seja ela respiratória, cardiovascular, ou sobre a questão de pressão arterial, não é recomendado, e também crianças até 6 anos de idade, somente acima, e as crianças que possam também estar usando máscaras e por causa deste contato com outras pessoas. Então, este é o pedido das recomendações, para que os irmãos já estejam prontos aí para o dia 6 de setembro. Que os irmãos possam estar orando por isso e que Deus esteja na frente, no trabalho, cuidando da sua igreja. Vamos iniciar o nosso culto. Convido vocês a fecharem os seus olhos, curvarem as vossas cabeças. Nós vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, Senhor. Nós te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, para que juntos nesta noite possamos cultuar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Fala conosco através dos louvores que vão ser cantados aqui agora. Fala conosco através da tua palavra, o que nós te suplicamos nesta noite, Pai. Também pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada casa, cada família que nos assiste nesta noite, que o Senhor derrame das suas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. É o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, desde já agradecidos. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor, que você possa louvar o Senhor com alegria aí na sua casa. Queixar-me eu estou.
exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita, vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, oh, vem, livra minha alma e cantarei quem me fizeste bem. E agora, como
Amados, eu quero convidá-los nesse momento a nós termos um momento de oração. Especialmente hoje nós vamos estar orando pela reabertura, dos nossos cultos presenciais. Que você ore aí na sua casa e que também você continue no decorrer da semana orando por esse motivo, pedindo que Deus esteja trabalhando e que tudo isso, este retorno aos nossos cultos presenciais, seja para o louvor e para a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno, grandioso e soberano Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez. E nós te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai. Assim como o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje, que assim o Senhor continue sustentando a tua igreja, Pai. Que ao abrirmos, Senhor, os cultos, ó Pai, que as pessoas possam vir, Senhor, com alegria, com paz no coração. E nós te pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todos os laços. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Daqueles que te buscam, daqueles que te louvam, daqueles que prestam culto de louvor e gratidão ao teu santo nome. Cuida da tua igreja, Pai. Não somente da nossa igreja local, mas de todas as igrejas, Senhor, do Brasil e espalhada pelo mundo. Coloca as tuas mãos, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser os agentes, Senhor, anunciadores do teu evangelho para cumprir a tua palavra. Que a tua igreja, Senhor, seja sal e luz nesse mundo, é o que nós te suplicamos. Mas para isso, Senhor, nós precisamos do dono da igreja, do cabeça, qual é Jesus. Que o Senhor conduza a tua igreja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que sejamos guiados, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, ó Pai. É o que nós te suplicamos, ó Pai. Visita cada casa, cada família nesta noite. Trabalha no coração do teu povo, Senhor. Trabalha na fé de cada um de nós. É o que nós te suplicamos, ó Pai. Desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, último capítulo da segunda carta aos Coríntios, no versículo 5 da palavra de Deus, aonde nós vamos meditar nesta noite. No capítulo 13, no versículo 5 da palavra de Deus, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso, eterno e santo Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nesta noite. Fala conosco, Senhor, profundamente através da tua palavra. Fala aos nossos corações segundo as nossas necessidades, ó Pai. Trabalha na nossa vida, abre os nossos olhos, abre a nossa mente e coração para entender a tua palavra. Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos guardá-la, Senhor, na nossa mente e que possamos colocar em prática na nossa vida. Fala com o teu povo, fala com cada um de nós, segundo a tua boa e perfeita e agradável vontade, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero chamar a atenção nesta noite para que nós possamos meditar sobre a genuinidade da fé. Porque, amados, muitas vezes nós caímos no mesmo contexto que aqui essas pessoas da cidade de Corinto, quando Paulo, então, demonstra aqui, através dessa gramática grega, que dá grande ênfase aos pronomes vós mesmos e vós. Paulo virou a situação contra os seus acusadores. Em vez de ousarem avaliar o seu apostolado, eles precisavam testar a genuinidade da fé que eles mesmos professavam. E nós, muitas vezes, amados, também precisamos avaliar isso. Ao invés de nós ficarmos olhando para questões da vida de outras pessoas, a palavra de Deus nos convida a avaliarmos a nós mesmos, para vermos como nós estamos com as nossas questões através da nossa fé diante de Deus. As palavras de Paulo aqui, amados, ajudam a esclarecer a doutrina da certeza da fé. Paulo pede aos crentes de Coríntios e também pede a nós, a cada um de nós, nos dias de hoje, a examinarem as nossas próprias vidas para que possamos ver as evidências
da salvação sobre nós. E eu quero então, depois desta breve introdução, a qual Paulo defende o seu apostolado, escrevendo esta carta dizendo que ele está distante, mas que ele trata a igreja de Corinto como os seus filhos, né, na fé, mas ele vira a situação depois de receber duras críticas sobre a questão do seu apostolado, dizendo que ele era fraco, mas então Paulo chama a atenção nesta gramática aqui, grega, usando esses pronomes, vós mesmos e a vós, e que isso serve muito para nós, e nós vamos aprender então aqui, entre essas evidências, algumas verdades para que nós possamos testar a nossa fé, se realmente ela é genuína em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira verdade que nós vemos aqui, amados, é a confiança em Cristo, que o apóstolo Paulo cita aqui sobre a fé verdadeira. Quando ela é genuína, a nossa fé tem que ser verdadeira em Cristo. Eu quero convidá-los, nós vamos passear um pouquinho aqui pela Bíblia, tá, amados? Nós vamos andar um pouquinho, eu vou trazer vários textos, eu quero convidá-los a vocês a abrirem aqui, lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6 da palavra de Deus, de Hebreus, diz o seguinte: Cristo, porém, como Filho, é fiel sobre a sua própria casa, e essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Amados, o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, e o que ele está dizendo a nós através da palavra de Deus, é que nós devemos trazer para nós e vermos essas evidências dentro de nós mesmos, e a primeira evidência que nós temos que ter é a confiança em Cristo, como expressa aqui em Hebreus, que Jesus é o dono da casa e que fala aqui, sobre a nossa própria casa, e essa casa somos nós, habitação do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estarmos firmes e confiantes em Jesus, independente da situação que nós estamos vivendo. Se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é verdadeira, a nossa confiança unicamente tem que ser em Jesus Cristo. Se nós confiamos em qualquer outra coisa, como diz o próprio salmista, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, crentes, e se temos a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus, e se olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, a nossa confiança tem que ser em Cristo Jesus. Então, amados, se a minha fé é genuína, e se a sua fé é genuína, e se isto realmente é verdade, e nós olhando para dentro de nós, a nossa confiança tem que ser em Cristo, ou seja, a nossa fé não pode ser abalada. Como diz a palavra de Deus, nada é dado a nós acima do que nós possamos suportar. Então, amados, independente da situação que cada um de nós estamos vivendo, a nossa confiança tem que estar em Cristo. E nós precisamos compreender muito bem isso, amados, principalmente no cenário que nós estamos vivendo. A nossa confiança não pode ser colocada em Oxford, nem na Rússia, nem na China, nem em outros países que estão mais adiantados aí com a produção de vacinas, porque não são eles que podem trazer cura para nós sabemos muito bem disso. A nossa confiança precisa ser em Cristo. A mudança de um país, de uma nação, não é através de um presidente, deputado ou de um juiz. Só pode ser mudado uma nação e um país se Deus assim o quiser, amados. E Jesus é Deus. Então, se a nossa fé é genuína, amados, se a nossa fé é verdadeira, e se nós olhamos para dentro de nós, a nossa confiança está em Cristo. E o primeiro ponto que nós vemos, então, é que este povo de Corinto não estavam olhando para dentro deles. A confiança deles não estava em Cristo. Eles queriam alguém para que eles pudessem ter confiança. Assim, por isso que eles fazem a diferença entre Apolo e Paulo, dizendo que um é eloquente e outro não, que um é forte e outro é fraco. E Paulo está então chamando a atenção deles para que eles
eles mesmos, para ver como eles estão diante de Deus, para ver se eles já não estão reprovados. E esse mesmo chamamento é para mim e para você. Nós precisamos olhar para o nosso interior e para ver aonde nós temos firmados a nossa fé, se realmente é em Cristo Jesus ou se são nas outras coisas. Se são em outras coisas, provavelmente nós seremos reprovados. Então, a primeira verdade da evidência de uma fé genuína, amados, é a confiança em Cristo. A segunda evidência daí, amados, que nós vemos é a obediência a Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 21 da palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, amados, o que o próprio Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, somente aqueles que obedecem a Deus. Então, se a nossa fé realmente é genuína e se nós somos verdadeiros, ela é demonstrada de que forma? Em obediência à palavra de Deus. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, a qual nós vemos na primeira e na segunda carta aos Coríntios, nós vemos que lá havia uma grande questão de desobediência à palavra de Deus em várias áreas. Então, por isso, amados, que nós precisamos atentar para isso dentro dos nossos corações. Por isso que a palavra de Deus nesta noite nos convida a avaliarmos nós mesmos, a olhar para dentro de nós ao invés de olhar para a vida de outras pessoas. O próprio Jesus também adverte dizendo que muitas vezes olhamos o cisco que está dentro do olho do nosso irmão e esquecemos de um galho que está enfiado dentro dos nossos. A palavra de Deus, amados, precisa nos levar a esse entendimento que se a nossa fé é genuína e se a nossa fé é verdadeira, essas verdades têm que aparecer na nossa vida, sendo que a primeira verdade é a confiança em Cristo e a segunda verdade é a obediência a Deus. Se nós somos desobedientes a Deus, é sinal que a nossa fé não é genuína. É sinal que a nossa confiança não está em Deus. E é essa atenção que Paulo está chamando lá no final da sua segunda carta à igreja de Corinto. E é esta palavra que chama a atenção nossa nesta noite. A levarmos nós a testarmos a nós mesmos. Porque o homem que examina-se a si mesmo, esse não cai. Então, amados, nós precisamos, não entra em condenação aquele que examina-se a si mesmo. Mas se nós não avaliarmos a nós mesmos, se nós não examinarmos a nós mesmos, nós vamos tropeçar. O convite da palavra de Deus é sempre a olhar para dentro de nós. E a palavra de Deus é o nosso espelho. É a palavra de Deus que nos norteia a obedecer a Deus. Se nós somos desobedientes à palavra de Deus, ainda que chamemos Jesus de Senhor e Senhor. Não adianta esta expressão, como está dizendo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. A nossa fé, quando ela é genuína, amados, ela é expressa através da nossa obediência à palavra de Deus. E não a obediência da nossa própria vontade. Não a obediência das pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nossa fé é genuína, a nossa obediência é a Deus. A terceira verdade, a terceira evidência que nós vemos aqui de uma fé genuína, amados, é o crescimento na santidade. Nós vamos lá para Hebreus capítulo 12, e depois também nós vamos para 1 João 3,3. Hebreus 12,14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá a glória de Deus, ou ninguém verá o Senhor. Amados, o crescimento na santidade é uma evidência da fé genuína. Aquele que não cresce na santidade é sinal que não tem uma fé genuína. Nós precisamos crescer na santidade, como diz a palavra de Deus, seguir a paz com todo, a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não há uma fé genuína quando não há busca de santificação. Também nós vemos isso na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 3 da palavra de Deus, onde diz assim: e todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Todos aqueles que têm a confiança em Cristo, que é a primeira evidência, a primeira verdade que eu disse, que tem obediência a Deus, ele busca a santificação. Por quê? Busca ser puro, porque Cristo é puro. Não tem como, amados, nós sermos servos de Cristo e termos uma vida de obediência, ter uma vida de desobediência, me perdoe. Não tem como ser servo de Cristo e não ter uma vida de confiança em Cristo. Não tem como ser servo de Cristo e não ter uma vida de santificação. Ou seja, se essas evidências, se essas verdades não fazem parte da minha vida e da sua vida, é sinal que a nossa fé, ela está corrompida, ela não é genuína. Então nós precisamos trazer isso para nós, e é esse questionamento que Paulo leva à igreja de Corinto, para que eles pensem sobre isso. Paulo está falando a eles, e a palavra de Deus falando a nós o seguinte: olha, examine-se a vós mesmos, veja se essas evidências estão dentro de vocês, veja se essas verdades florescem para fora, porque se essas verdades, essas evidências não fazem parte do seu dia a dia, é sinal que a fé que vocês professam, ela é morta. Vocês dizem Senhor, Senhor, porém não herdarão o reino de Deus, porque nem todo que chama o Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso, amados, e a fé é esse combustível que nos move a todo instante a demonstrar quem nós somos. O quarto ponto, amados, a qual nós vemos aqui, é o fruto do Espírito, muito conhecido, e se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 da palavra de Deus. Eu quero convidá-los, vocês, a poderem estar abrindo a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Aonde diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas quando a nossa fé é verdadeira, na nossa vida tem que ser produzido essas coisas. Se não há essa produção, se nós não conseguirmos amarmos, se nós não conseguirmos ter esta alegria, esta paz, a qual eu já preguei aqui sobre a alegria, da questão da alegria verdadeira, essa longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se estas coisas não fazem parte da nossa vida, é sinal que a nossa fé não é genuína. Ah, mas por que isso? Porque Paulo expressa muito bem em Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos homens, para que ninguém se glorie dela, e nem das obras, para que ninguém também se glorie. É muito claro a palavra de Deus. Então, se a fé é genuína, amados, nós temos que produzir o fruto do Espírito. Ah, mas tem outras? Tem a fé falsa. A fé verdadeira é aquela que é produzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas há muitas pessoas que professam com a boca, mas não têm essa fé no seu íntimo. E a palavra de Deus não chama nós a julgarmos a fé de outras pessoas. A palavra de Deus chama nós a julgarmos a nossa própria fé. E esse julgamento nós temos que fazer todos os dias na nossa vida. Você deve fazer, você que está nos assistindo, você que está aí em casa, você deve olhar para você mesmo e ver se essas evidências fazem parte da sua vida, para que você possa testar e provar a sua fé. Examinai-vos a vós mesmos, examinem a cada um de vocês, a vós mesmo, para ver se a sua fé é genuína, ou se não, vocês estão reprovados diante de Deus. E essas evidências têm que fazer parte da nossa vida, amados. Assim, a quinta evidência, a quinta verdade que nós temos, é como está na primeira carta ao João, capítulo 3, versículo 14, o amor aos cristãos. Vamos lá para 1 João, para nós vermos o que a palavra de Deus diz, no versículo 3, capítulo 3, versículo 14 da palavra de Deus, assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Amados, olha quão sério
uma fé genuína e verdadeira é. E quando nós examinamos a nós mesmos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Como nós sabemos que passamos da morte para a vida? Como nós sabemos que fomos selados com a salvação? Quando amamos os nossos irmãos. Que se não amamos os nossos irmãos, ainda permanecemos mortos. Então, amados, esta questão de que eu venho para a igreja, amo um, mas não amo o outro, deve ser examinado entre nós mesmos. Nós precisamos amarmos. Se nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e se a nossa fé é genuína, se ela é produzida pelo Espírito que habita em nós, através da graça de Cristo Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário, a evidência, a quinta evidência de quem é salvo verdadeiramente, tem uma fé verdadeiramente genuína, é o amor pelos seus irmãos, em Cristo Jesus. Ele não defrauda a vida do seu irmão em palavras, ele não fala mal do seu irmão, ele não calunia o seu irmão, ele ora, intercede e ajuda o seu irmão, ainda que esse irmão na fé seu não seja um dos melhores irmãos, porque assim é em toda a família. As famílias de hoje têm um número reduzido de filhos, mas nós da outra geração temos uma quantia maior, expressa. Era comum que uma família tivesse 5, 6 filhos, 8, 10, 12 filhos. E dentro desta família havia disenções, havia sim muitas discussões, às vezes algumas brigas até ardentes, porém passava-se o tempo, esses irmãos voltavam, se abraçavam e continuam no decorrer da vida, amando um ao outro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos essas questões entre famílias, a família de José, a qual tem aquela desavença com José, e depois eles voltam para o Egito no período de fome, e quando se encontram, um ama um ao outro, se abraçam, se perdoam. Jacó e Esaú se abraçam e se perdoam. Este é o sentido, amados. A palavra de Deus está nos exortando e chamando a atenção para examinarmos a nós mesmos. Se nós não amamos os nossos irmãos, nós ainda não passamos pela vida, porque todo aquele que passou da morte para a vida, a evidência é o amor entre os irmãos. A sexta evidência, amados, que nós temos aqui é a influência positiva sobre as outras pessoas. Mateus 5,16. Eu quero convidar os irmãos a voltarem lá. Os irmãos conhecem muito bem esse texto, mas eu quero convidar os irmãos a voltarem em Mateus, capítulo 5, versículo 16 da palavra de Deus. Diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. A sexta evidência, a sexta verdade de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, e quando você examina-se a vós mesmo, você tem que ver se essa evidência faz parte da sua vida. Que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. A luz de Cristo tem que brilhar através de nós. Eu já falei uma vez aqui, nós não temos luz própria, assim como a lua não tem luz própria, mas durante a noite, a lua aparece com a sua beleza, com o seu esplendor. Alguns dias atrás nós tivemos aí uma lua cheia linda, maravilhosa, e que clareia a terra, mas a luz não é dela, a luz que ela reflete é do sol. A luz que brilha em nós também não é nossa, a luz é de Cristo. Mas através da nossa vida, quando Ele passa a habitar em nós, quando a nossa fé é genuína e verdadeira, essa luz tem que expandir para as outras pessoas. E as outras pessoas têm que ver através de nós as boas obras e glorificarem o nome de Cristo, o qual habita em nós. Então a influência positiva, amados, sobre outras pessoas é necessária. Nós temos que fazer toda a diferença aqui na terra. Mas se você, ou se nós olharmos para essa evidência, é muito simples. Se no local que nós trabalhamos, se no local onde convivemos, se no meio dos nossos familiares que não são crentes em Cristo Jesus, não veem em nós a luz de Cristo, não veem essas evidências sobre as nossas vidas, é sinal que a nossa fé não é genuína.
Nós precisamos estar atentos para isso. É esse convite que Paulo faz à igreja de Corinto, e é esse convite que a palavra de Deus faz a mim e a você. Examinem-se a si mesmo, veja se essas evidências fazem parte de vocês. Deixem de olhar para a vida dos outros, deixem de criticar a outra pessoa, se ela é fraca, se ela é forte, se a palavra dela é persuasiva ou não. Olhe para você mesmo, seja você persuasivo, seja você a luz que brilha onde você está, seja sal e luz na terra, que você seja influente positivamente na vida de outras pessoas, que as suas obras glorifiquem o nome de Jesus, para que as pessoas que estão ao seu redor glorifiquem o nome de Deus a qual você serve. Essa é uma evidência de uma fé genuína e verdadeira. Como está a sua vida? Eu quero convidar você olhar a sétima evidência, que se encontra lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 2, onde há aderência ao ensino dos apóstolos, e é claro que é o apóstolo, o último apóstolo de Cristo vivo, que escreve a sua primeira epístola, no versículo 2, dizendo o seguinte: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Amados, se nós temos uma fé verdadeira e genuína, a nossa aderência tem que ser sobre o ensinamento apostólico. E qual é o ensinamento apostólico? Bíblico. Nós precisamos ter a Bíblia como nossa regra de fé, de prática. É isso que nós precisamos ter. Nós não podemos tomar qualquer outro ensinamento a não ser a Bíblia. Se Jesus não é Senhor em qualquer outro lugar, nós não devemos estar lá presente. Porque todo aquele que tem uma fé genuína, ele adere os ensinamentos apostólicos, ele adere a Bíblia como verdade. Ele traz para si isso, ele entende que todo aquele, olha como diz aqui, nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, mas todo aquele que nega isso, não é de Deus. Ou seja, amados, Cristo é Deus. Se em qualquer outro lugar nega isto, nós precisamos nos desviar disso. E hoje, há muitas denominações, há muitas questões religiosas, negando a fé ou a deidade de Cristo Jesus, que Jesus é Deus, e muitas pessoas aderindo isso para a sua vida. Por isso, não tenho medo de falar, posso ser criticado. Qualquer um que professa ser cristão e que nega que Jesus é Deus e que Ele é suficiente para a salvação, que você precisa de outra coisa para ser salvo, além de Cristo, ela não pertence a Deus e ao Espírito do Anticristo que fala. Ainda que você, mas pastor, ele canta lindo, ele fala bonito. Nem todos que chamam de Senhor e Senhor herdarão o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. E a vontade de Deus é que eu e você anuncie que Jesus é Deus, que Ele, somente por Ele, através dEle é que há salvação, e não precisa de nada além de Cristo para ser salvo. Somente Jesus é o suficiente para ser salvo, e nós precisamos aderir a isso. Uma fé genuína nos leva a nós a crermos nisso, a defendermos isso e a morrermos por isso. E oitava e última evidência, amados, para nós encerrarmos, é o testemunho do Espírito Santo, que a palavra diz dentro deles e dentro de nós. E eu quero convidá-los para vocês irem lá para Romanos, capítulo 8, versículo 15 e versículo 16 da palavra de Deus. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, o Espírito Santo de Deus, através da graça de Cristo, passa a habitar em nós. Então todos aqueles que têm a habitação do Espírito Santo de Deus, precisa ser testificado que nós somos salvos e alcançados pela graça, e que não vivemos mais debaixo do pecado, e não somos mais
escravo do pecado. A fé genuína tem que nos levar à plena certeza da salvação. A fé genuína tem que nos levar à plena certeza da libertação por Cristo e unicamente por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essas evidências fiquem muito claras no coração de cada um de vocês e que cada um de vocês, assim como eu, que possamos examinar nós mesmos diante dessas evidências a quais eu trouxe, que a primeira evidência é confiança em Cristo, a segunda é a obediência a Deus, a terceira é crescimento na santidade, a produção do fruto do Espírito, o amor entre os cristãos, a influência positiva sobre a vida de outras pessoas, a aderência dos ensinos apostólicos e o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, tem que fazer parte da nossa vida se a nossa fé é genuína. Porém, se não for, é momento de nós buscarmos a mudarmos isso para não sermos reprovados. É esta atenção que Paulo chama nesta dinâmica, através dessas colocações adverbiais que ele usa ali no grego, colocando ali a questão de vós mesmos, nesses pronomes, a questão de vós e interiormente, que nós possamos examinarmos a nós mesmos e que possamos entender se a nossa fé é genuína ou não, para que haja tempo de mudança, amados, para que possamos buscar uma fé verdadeira, que possamos buscar todas essas evidências, essas verdades das nossas vidas, para que quando Cristo volte, nós possamos ser aprovados diante do Senhor. Eu quero concluir com a seguinte fala: a fé genuína é ativa e força os crentes a se testarem constantemente, a fim de verem se Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, vive em seus corações. A fé verdadeira, amados, testifica da comunhão íntima com o Pai e seu Filho, como nós vemos em 1 João, capítulo 1, no versículo 13, aonde diz assim: 1:3, me perdoe, eu falei 1:13. João 1:3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso ele está dizendo: o que vimos e ouvimos, nós testificamos, ou seja, cremos verdadeiramente, pregamos, sem mudar uma vírgula, uma palavra, para que possamos ter comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Para que nós possamos ter comunhão com o Pai e com o Filho, amados, nós precisamos ter uma fé genuína, nós precisamos crer que tudo que está aqui é verdade, e precisamos anunciar sem mudar nada. Por isso, amados, eu quero terminar com uma frase a qual eu coloquei, que esse deve ser o nosso pedido: Pai eterno, ajuda-nos com direção do Teu Espírito Santo a esse exame em nossas vidas, e assim tenhamos em Cristo a certeza que a nossa fé é genuína. Que o Senhor possa levar você, que o Senhor possa levar a cada um de nós a examinarmos a nós mesmos, para que possamos ver se realmente temos uma fé genuína. Que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer a isso, que a palavra de Deus possa ser o espelho para refletir isso, e que deixemos de olhar para a vida dos outros e que possamos passar a olhar para nós mesmos, porque é isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção. E você busque isso na sua vida, para que a cada dia a sua fé seja aperfeiçoada, para que a cada dia você possa viver em santificação, na confiança em Cristo, na obediência a Deus, na comunhão para com os irmãos, no crescimento da santidade, na aderência, dos ensinamentos apostólicos, na evidência de você expandir a luz para as pessoas que estão aos seus redores, e na comunhão com o Pai e com o Filho. Que essas evidências possam fazer parte da nossa vida, e que o fruto do Espírito Santo de Deus seja abundante sobre a tua vida e a minha vida, porque essas evidências são evidências de uma fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, dê uma excelente noite debaixo da sua graça, um resto de semana abençoado pelo Senhor. Os irmãos continuem orando pela reabertura dos cultos presenciais, e que você que pode, no dia 6 de setembro, nós fazemos o convite, que você possa estar conosco aqui no domingo de manhã, às 9 horas, e também no domingo à noite, às 19 horas, e nas quartas-feiras, às 19h30. Esqueci de avisar também aos irmãos: as escolas bíblicas dominicais continuarão sendo online, por causa que não temos como fazer o ajuntamento de pessoas e de crianças, como as professoras
estão fazendo as suas aulas gravadas, os outros estão fazendo por via online em reunião, nós vamos continuar fazendo. Mas só que nós vamos terminar o nosso culto, na parte da manhã, será das 9 às 10 horas da manhã, e teremos um intervalo de 30 minutos, então a escola bíblica começará às 10 horas e 30 minutos. Que Deus os abençoe, que Deus os livre e o guarde. Vamos falar com Deus, e depois dessa oração nós encerraremos o nosso culto nesta noite com um louvor. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede, aonde podemos, Senhor, aprender mais do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos trouxe aos nossos corações, e que o Teu Santo Espírito nos leve a esse autoexame, a olharmos para o nosso interior, para que possamos trabalhar na nossa fé, para que a cada dia possamos ser aperfeiçoados e termos uma fé genuína em Cristo Jesus, ó Pai. Para que quantos o Senhor volte buscar a sua igreja, possamos nos encontrar aprovados na presença do Senhor. É isso que nós te pedimos, agradecidos no Teu santo nome, Jesus, e que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal, nos dê uma semana guardada pela sua mão poderosa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até domingo, se assim Deus nos permitir. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar